Mateus 27, 46. Eu lerei e os irmãos acompanham. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Vamos orar. Nosso Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante do Senhor agora, alegres por esse domingo de ressurreição, mas também contritos ao ler o Salmo 22, o Salmo de confiança, e ler Jesus orando esse salmo naquela cruz, uma vez que a tua ira estava sobre Jesus naquele momento, ira que pertencia a nós. Toda a nossa indignidade vem à tona nesse momento, o quanto somos pecadores, o quanto somos terríveis, o quanto, ó Deus, precisamos daquele sacrifício vicário. Nessa manhã, ao meditar nesta quarta palavra de Jesus naquela cruz, nós entendamos a seriedade do pecado, entendamos a tua justiça inflexível, entendamos o amor maravilhoso de Jesus por tomar sobre si a ira do Senhor, ó Pai, para a nossa salvação. Eu sei que há um mistério sem fim nessa breve oração de Jesus, coisas que nossa alma, nossa mente jamais vão aquilatar, mas que o Senhor nos dê entendimento, ainda que rudimentar, desta palavra, mas entendimento salvífico, entendimento edificador, entendimento, ó Deus, que nos leve à humilhação dos nossos pecados, ao quebrantamento do nosso eu, e que isso possa fazer espargir a luz da tua glória nas nossas vidas. Nós carecemos da tua glória, nós carecemos do favor do Senhor. Que o Senhor, Deus, possa ir além da minha limitação humana nesse momento e falar com o teu povo e falar também ao meu coração. Nós precisamos muito da palavra de Jesus, nós precisamos do teu Filho habitando ricamente nos nossos corações pela palavra, e que acima de tudo isso o nome do Senhor seja exaltado e glorificado nesta manhã. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, nessa série de sermões, nesse período da Páscoa, nós temos visto as maravilhosas declarações de Jesus na cruz, os seus 7 brados, as suas 7 palavras, e temos aprendido até aqui que a cruz é a cena mais maravilhosa da história, a cena mais importante da história, o centro da história, porque ali está acontecendo o ato salvífico, e temos aprendido que há muita profundidade no que está acontecendo ali. Nós já vimos que o exemplo de Cristo está acontecendo ali quanto ao seu ensino. Nós aprendemos que naquele momento Jesus estava colocando todo o seu ensino em prática, quando ele orou por pecadores que não tinham consciência plena do que faziam, quando ele destinou sua mãe aos cuidados de João, para que ela não visse esta cena trágica da ira de Deus nesse momento caindo sobre Jesus. Vimos ali o próprio Filho encarnado, enquanto os homens tentavam destruir Deus, enquanto aquilo que diz o Salmo 14, 53, não a Deus, estava acontecendo aos nossos olhos.
Só que agora nós vamos ver algo muito estranho, porque antes desta palavra de Jesus na cruz, em diversos momentos no Evangelho, nós vimos uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Por 2 momentos, uma voz do próprio Pai rasgou o céu e mostrou que Jesus era fruto do seu amor, ou seja, Jesus era o destinatário do seu amor pleno. Só que agora na cruz nós vamos ver Jesus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E o que nós aprendemos com essa palavra de Jesus? A palavra estarrecedora, em primeiro lugar, que é uma das palavras mais trágicas da história humana. Quantas calamidades são anunciadas pela palavra desamparo? Note em nossa sociedade, cada vez mais contrária ao casamento, como é ruim uma mulher ser abandonada pelo seu esposo. Veja na história da humanidade, cidades que foram abandonadas e estão em ruínas. Tudo isso é trágico, tudo isso é terrível, mas não há nada tão trágico e tão terrível quanto a Escritura dizer que a criatura mais excelente de Deus, isto é, o homem, foi desamparado pelo seu Criador. Essa é a mais dura realidade que o homem não quer notar. Quando Paulo foi descrever o pecado a partir de Romanos 1, verso 19 em diante, ele vai notar que o cume do pecado é o desamparo de Deus ao homem. Deus entrega o homem à sua própria sorte, por assim dizer. Deus entrega o homem ao seu próprio pecado. Ainda que os ímpios não reconheçam isso, não há nada pior do que Deus nos entregar a nós mesmos, do que Deus nos entregar ao pecado, ao mundo, a Satanás. E se nós que somos pecadores, apesar de regenerados, vermos essas coisas com profundidade, grandiosidade, sabermos o quão terrível é um homem ser desamparado por Deus, imagine agora aquele que disse que a sua comida e bebida era fazer a vontade do Pai, cuja comunhão com o Pai é eterna, é profunda, ao passo dele dizer em João 10:30, eu e o Pai somos um. Nós olhamos agora para esse momento e vemos Deus com as suas costas voltadas para Cristo, com a sua face contrária a Cristo. Nesse momento, queridos, certamente o ingrediente mais duro do cálice da ira de Deus para Jesus era o fato de Deus judicialmente estar desamparando o seu filho. Esse é o clímax de todo o sofrimento do nosso Salvador. Os tapas, as cusparadas, as bofetadas, os socos, chutes, os espinhos encravados na sua fronte, nada se compara a isso. É interessante porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver em diversos lugares que Deus não desampara o seu povo. Por exemplo, o autor de Hebreus, ele nos chama a ser contentes, porque ele diz, jamais os desampararei. Davi, no Salmo 37, 25 diz, jamais vi desamparado o justo. Ou seja, Deus, ainda que discipline o seu povo, ele sempre escutou o seu povo, ele sempre viu o seu povo ao se arrepender com favor. Mas agora, nesse momento, estas palavras reverberam o universo, porque Cristo está desamparado pelo seu Pai. E diante disso, em segundo lugar, nós vemos então a enormidade do pecado e do seu salário. Jesus, naquele momento, ao ser desamparado por seu Pai, nós vemos, queridos irmãos,
a crueldade do pecado. Naquele momento, o ser humano escolhe um assassino no lugar do autor da própria vida. Naquele momento, o ser humano escolhe as próprias trevas e não a luz. Naquele momento, nós vemos como Satanás é terrível em seu pecado por fazer de tudo para levar o Salvador, o seu Criador, aquele que reina o universo, para a cruz. Naquele momento nós vemos o quão terrível é a prática do pecado, mas vemos também o quão terrível Deus enxerga o pecado. Deus, nas suas perfeições, estampa ali uma imagem de quanto Ele vê o pecado como algo terrível. Às vezes, no nosso dia a dia, nós cometemos pequenos pecados, porque há pecados menores do que outros, a própria Bíblia nos ensina. Jesus disse para Pilatos: quem me entregou a ti, maior pecado tem, isto é, se há pecado maior, também há menor. Nós cometemos esses pequenos pecados, mas não notamos que esses pequenos pecados, uma mentirinha aqui, um olhar que impróprio acolá, são terríveis. E Deus ali está mostrando quão terrível Ele acha o pecado, através da sua justiça inflexível. Aquele que é inigualável em amor, também o é em justiça. E Ele, na sua justiça estampada na cruz, nos mostra o quão o pecado deve ser considerado como odioso, o quão terrível é o pecado. Por isso é tão descabido nós termos prazer no pecado. É tão terrível nós olharmos às vezes para os nossos pecados com um olhar doce, com um olhar complacente de não lutarmos contra ele. Veja que o pecado na história é sempre descrito como algo terrível. No Éden, entre aspas, por assim dizer, ele se apresentou como suicídio, em que o homem matou a si mesmo espiritualmente, em que o homem arruinou a sua própria vida física. Mais adiante, o pecado é visto como fratricídio. Caim matou seu próprio irmão por inveja. E agora, na cruz, o pecado atinge o seu ápice, o seu ato mais hediondo, o seu caráter mais terrível, quando o homem quer matar o seu Criador. É por isso que a Bíblia ensina que o salário do pecado é morte. É por isso que a Bíblia ensina que a herança do pecado tem que ser a morte. Foi isso que Paulo meditou em Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se o pecado é terrível, a sua punição tem que ser igualmente terrível, a morte. Mas o que é a morte? Nós olhamos às vezes para a morte como aquela palidez cadavérica, como o corpo inerte de um indivíduo, mas a morte é muito pior do que isso. A morte é separação. A morte, em primeiro lugar, é separação do homem com Deus. Você pode voltar lá no Gênesis e ver em Gênesis 3:8, tão logo o homem peca, o homem é separado de Deus, o homem se esconde de Deus. Naquele mesmo capítulo, no verso 24, Deus separa o homem de si mesmo, o expulsa do jardim-templo, prepara anjos fortemente armados para expulsar o homem, para que não tivesse comunhão com ele. A morte é separação. Nós vemos que quando Caim também matou Abel, a punição que ele mesmo impôs a si, ao invés de confessar o seu pecado e voltar-se para Deus, foi se tornar errante, alguém que fugia de Deus. O pecado nos afasta de Deus, e essa é a grande lição de Deus no Antigo Testamento. Deus ensinou isso através do Santo dos Santos guardado,
pelo véu do reposteiro. Deus ensinou isso através dos querubins que guardavam aquele santo lugar onde estava a presença de Deus. O salário do pecado é a separação do homem com Deus. E é por isso que o salário do pecado, no sentido último e final, é a separação plena do homem com Deus. A Bíblia termina para os crentes com uma profunda comunhão de Deus com os crentes, mas termina para os ímpios com a profunda separação do homem com os ímpios. Apocalipse 20, verso 14 e 15 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E o que estava acontecendo com Jesus, então, meus irmãos, nós aprendemos que era esta punição sobre ele, por causa dos nossos pecados. 1 Pedro 2,24, Pedro vai nos ensinar isso, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. A morte eterna, que era minha e sua, estava sobre Jesus naquele momento. Em terceiro lugar, então, nós vemos a absoluta santidade e justiça de Deus. A tragédia do Calvário pode ser vista por 4 ângulos, enfocando 4 agentes. Primeiro, o homem fez a sua obra pregando o Salvador na cruz. Segundo, Satanás fez a sua obra ao demonstrar inimizade contra o descendente da mulher, levando Jesus para a cruz. Terceiro, na cruz Jesus fez uma obra, morreu os justos pelos injustos para nos trazer a Deus. Mas em quarto lugar nós temos o agente maior. Deus, o Pai, fez algo. Ele satisfez, ele demonstrou a sua santidade e a sua justiça naquele lugar. Nenhuma obra humana, como nós lemos em Romanos 3, poderia nos justificar. Nenhuma obra humana poderia satisfazer a santidade e a justiça de Deus, porque Deus é tão santo e tão justo que nenhum ser humano pode fitá-lo e ainda permanecer vivo. Veja que no Antigo Testamento, em casos de teofania, nós temos inúmeros relatos de pessoas que viram uma aparição mórfica de Deus, que não é a essência de Deus, e elas quase morreram. Em Isaías 6, verso 5, Isaías diz que ele estava derretendo diante de Deus. Em Jó 42, 6, Jó é descrito como quase morto diante de Deus. Em Daniel 10, 8, também Daniel caiu quase como morto por ver uma aparição mórfica de Deus. Porque Deus é santidade e justiça plena. Agora imagine um de nós receber toda essa santidade e justiça como carga numa cruz maldita. Ninguém poderia responder esta santidade e justiça de Deus, a não ser Jesus, porque é Deus homem. É por isso que naquele momento Deus está mostrando sua justiça e santidade inflexíveis no único que poderia suportá-las para a nossa salvação. As punições do nosso pecado são terríveis. As punições temporárias dos nossos pecados jamais se igualam àquilo que estava acontecendo na cruz. O dilúvio, onde toda a humanidade e a maioria dos animais morreram, não se comparam com a cruz. Sodoma e Gomorra, onde pessoas morreram instantaneamente queimadas, não se comparam com a cruz. O Egito destruído, os primogênitos mortos, não se comparam com a cruz. A cruz, meus irmãos, é a demonstração máxima da justiça de Deus. A cruz é a demonstração que somente Cristo poderia satisfazer a justiça de Deus para a nossa salvação. Deus jamais poderia perdoar-nos sem aquela cruz.
Deus jamais poderia olhar para nós com amor e dizer: estão perdoados os seus pecados, se Ele não punisse os nossos pecados naquela cruz, se a sua justiça não fosse satisfeita. Por isso Paulo diz: Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, e agora Ele satisfez sua justiça. Cristo propiciou a justiça de Deus, Cristo abafou a ira de Deus, Cristo suplantou a ira de Deus em nosso lugar. Por isso Paulo disse que o Senhor desamparou o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Deus entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Lá em Romanos 8:32 ele interpreta isso para nós: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não poupou, não deixou de entregar. Deus puniu o seu Filho em nosso lugar. Vemos também aqui uma explicação do Getsêmani. Através desse trecho nós podemos entender aquilo que aconteceu com Jesus orando no jardim do Getsêmani. Quando nós voltamos às páginas das Escrituras e vemos na noite anterior da morte de Cristo, Jesus orando intensamente no Getsêmani, dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós conseguimos entender o que está acontecendo lá, naquele lugar onde Cristo estava aprendendo a obediência pelo que sofreu, naquele lugar onde Cristo estava vencendo uma das suas últimas tentações. Ao olhar para a cruz, nós entendemos o que está acontecendo ali. No Getsêmani, Jesus entrou antecipadamente naquelas 3 horas de trevas da cruz. É por isso que Mateus disse, relatando as palavras de Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte. Não era a traição de Judas que entristecia Jesus, não era o abandono dos discípulos que entristecia Jesus, não era o juízo infamatório dos judeus que entristecia Jesus, não era o seu próprio povo clamar: crucificam, que entristecia Jesus, mas era no horizonte a ira de Deus que cairia sobre ele. Jesus estava cercado de tristeza, porque ele sabia que o Pai lhe tiraria todo o favor naquele momento. Por isso, meus irmãos, Cristo sofreu no corpo e na alma de uma maneira que nós não conseguimos imaginar. Lucas, ao tentar descrever isso, disse em Lucas 22:44: e estando em agonia, orava mais intensamente. A ideia de orar intensamente aqui é brigar, lutar. Jesus estava brigando, lutando contra a ira de Deus, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue. O seu suor já escorreu intensamente no seu corpo e você quase desidratou de tanta atividade que você fez? Agora imagine o seu suor não ser gotículas de água, mas ser sangue escorrendo dos seus vasos. Isso aconteceu porque Jesus estava mergulhando antecipadamente na ira de Deus. E aí você então consegue entender por que Jesus orou do jeito que orou, por que Jesus sofreu do jeito que sofreu naquele lugar, por que o Getsêmani tem esse nome, o lugar de prensa. Jesus estava sendo prensado para que lá na cruz, ao invés de murmurar e reclamar, ao invés de olhar para si mesmo como um derrotado, ele pudesse bradar em confiança: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui também nós vemos a inabalável fidelidade de Jesus. O abandono de Deus naquele momento não deixou Cristo sem apoio em sua fé. Sim, Cristo vivia pela fé. Abacuque 2,4 diz: o justo viverá pela fé. O justo ali, apesar de serem todos os crentes, era Jesus, porque Abacuque havia dito: se tardar, espero, ou seja, o justo que vivia pela fé era Jesus. O autor de Hebreus, a interpretar os salmos messiânicos, ele diz
que no Senhor ele colocava a sua confiança. Jesus vivia por fé, e Jesus sempre teve uma comunhão íntima e pística com Deus, ou seja, de fé com Deus o Pai. Lá em João 8:29 ele diz: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Em João 11:42 ele diz: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão presente, para que creiam que me enviaste. Mas nesse momento agora, nesse terrível momento em que Deus o desampara, tudo parece perdido, Cristo ora confiantemente a Deus. E veja, meus irmãos, esse não é um clamor de alguém desesperado. Este então é um clamor, uma oração triunfante do Messias. Como eu disse na nossa liturgia, o Salmo 22 muitas vezes é mal interpretado como de alguém que está desesperado, mas o Salmo 22 é um brado de confiança, o brado daquele que verá o fruto do terrível trabalho das suas mãos, a salvação do seu povo, o povo que haveria de nascer, saberia que Cristo salvou naquela cruz, o povo que seria redimido, santificado, transformado, olharia para trás e veria nesse momento não o Messias desesperado, mas o Messias confiante em seu Pai, o Messias confiante no pacto, o Messias como nosso representante pactual, vencendo a ira, o pecado, o diabo, o mundo para a nossa salvação. Por isso que nós vemos nesse brado a base da nossa salvação. Deus é tão santo, irmãos, que não aceita ver o pecado. Deus é tão justo que não pode deixar de punir o pecado. Mas nós sabemos também que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é longânimo. E o meio então dele exercer esses atributos de misericórdia, de longanimidade, de amor, é através da sua justiça sendo derramada sobre Jesus Cristo. Foi o Filho de Deus que foi escolhido para subsistir a tal evento. Somente Jesus podia manter a ira de Deus longe de nós. Somente Jesus podia sofrer o castigo do meu e do seu pecado. Somente Ele podia sair vitorioso daquele lugar terrível que era o Calvário, daquele lugar de morte. Por isso nós vemos aqui uma combinação perfeita da santidade, da justiça e do amor de Deus. É na cruz que a justiça de Deus beija-se com a paz de Deus. É por isso que naquele lugar, queridos irmãos, Deus nos reconciliou consigo, porque Cristo é a nossa propiciação. Cristo se entregou por nós, Cristo se entregou a Deus por nós, e tudo isso prefigurado nas Escrituras. Na Páscoa nós vemos um cordeiro morrendo no lugar do povo de Deus, uma morte maldita sobre um animalzinho que apontava para o cordeiro de Deus que morreria de maneira maldita. Essa morte também foi prenunciada no dia da expiação, em que os animaizinhos eram mortos e queimados fora do arraial onde estava a presença santa de Deus. Naquele momento, na expiação, se mostrava que a ira seria lançada sobre este que morreria fora da cidade, fora da porta, fora do lugar da presença de Deus, o seu santo templo. Isso também explica porque os leprosos viviam fora do arraial de Deus, porque eram considerados impuros, malditos. Toda a tipologia do Antigo Testamento culmina-se aqui, inclusive a serpente de bronze, que seria levantada no lugar do povo, e aqui Cristo é levantado no lugar do seu povo. Ele mesmo disse isso, que eles deveriam vê-lo como aquela serpente levantada. Então, meus irmãos, aquelas 3 horas de trevas são explicadas aqui. Cristo, meus irmãos, está como o antitipo de tudo do Antigo Testamento,
que mostrava a gravidade, a seriedade do pecado, mas também a justiça, a punição do pecado e a salvação que viria de Deus através dessa punição. Por isso nossa salvação depende da nossa ligação com Cristo, da nossa ligação com o Cristo crucificado. Por isso Paulo disse em Gálatas 2:20: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Somos um com o Salvador. Sua morte é a nossa morte, sua vitória a nossa vitória. O que ele fez na cruz é a base da nossa salvação. Nossos pecados foram remidos ali. Cristo foi desamparado, para que o desamparo nunca mais fosse o nosso desamparo. Por isso, em penúltimo lugar, nós vemos naquele brado a suprema evidência do amor de Jesus. Jesus disse que o seu amor por nós era inigualável, ao dizer em João 15:13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. É por isso que a Bíblia descreve amor, queridos irmãos, como algo sacrificial. Amor sempre custa algo. Veja, quando Paulo exortou a nós maridos, e ai de nós por essa palavra bíblica, né? A amar nossas esposas, ele nos chamou a amar como Cristo amou a sua igreja. Como? Sacrificialmente, morrendo pelas nossas esposas. O amor na Bíblia é sacrificial. Cristo é o maior tipo desse amor, alguém que dá a sua vida pela sua noiva, pelos seus amigos. Muitas vezes nós somos tomados, queridos irmãos, pela incredulidade, pelos nossos problemas, e nos vem na mente aqueles pensamentos terríveis: Deus não nos ama, Deus está contrário a nós. Mas isso é somente fumaça dos nossos corações, porque nós podemos olhar para a cruz e tentar, só tentar, porque é impossível medir esse amor infinito, mensurar o amor de Jesus. Veja o que está acontecendo na cruz. Ele está sofrendo a morte por nós, a morte física, a morte de ser separado de Deus, e a morte eterna de sofrer naquela cruz o inferno por nós. Se você quiser saber o que é o amor de Jesus, olhe para a cruz. Se você quiser saber o amor de Jesus, deixe-me mostrar o que ele mesmo disse na palavra profética sobre o seu sofrimento, e você vai entender o quanto ele lhe ama. No Salmo 69, verso 1 ao 3, e depois 17 ao 20, o Messias diz o seguinte: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração. Desfaleci, esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não acheis. Isso mostra um pouco do amor de Jesus por nós. Foi isso que ele sentiu na alma, quando o pecado foi lançado sobre ele, quando a ira de Deus foi lançada sobre ele. E isso então pode nos dar um pouco da ideia do quanto Jesus nos ama. Um amor indizível,
um amor cheio de glória, um amor sem interesses escusos, um amor completamente de doação. Pense bem, meus irmãos, o que Jesus poderia ganhar amando pecadores como nós? O que você poderia acrescentar a Jesus que ele não tinha na eternidade? Ele tinha todo o amor do Pai, ele tinha todo o amor do Espírito, ele tinha comunhão trinitária perfeita, ele não tinha necessidade alguma. Ele não ganha nada comigo e com você, mas mesmo assim ele decidiu nos amar e colocar os nossos interesses à frente dos dele. Foi o que Paulo disse escrevendo aos Filipenses: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual? Ele não se agarrou aos seus direitos, e ele colocou nossos interesses, a nossa salvação, a nossa expiação, a nossa dívida paga como primeiro lugar. Graças a Deus por esse amor maravilhoso. E aqui, meus irmãos, na cruz nós vemos uma descrição da destruição da esperança do homem sem Cristo. Quando nós olhamos para a cruz e esse clamor de Jesus, toda alma perdida e abandonada por Deus, que não ouve a voz de Jesus e não quer ouvir a voz de Jesus, e que infelizmente ouve hoje de pregadores mentirosos: Deus ama todos os seres humanos e Deus não vai punir os pecados dos seres humanos, Ele é misericordioso demais para que o inferno exista. Estas pessoas têm que entender que naquele momento Cristo está demonstrando para nós que não há esperança fora dele, que não há salvação fora dele. Cristo está ali lançando a pregação da serpente no lixo. Você lembra o que é a pregação de Satanás? Quando ele pregou para Adão e Eva, Deus havia dito: certamente morrereis. E Satanás disse: sereis como Deus e não morrereis. A pregação desse mundo é assim: sereis como Deus e não morrereis. Mas a pergunta é: qual palavra se cumpriu? A palavra de Deus. O homem morreu, o homem está morrendo e o homem morrerá eternamente. Por isso, queridos irmãos, essa cruz nos mostra a terrível punição eterna dos pecados daqueles que jamais tomam Cristo como seu Salvador, daqueles que jamais confessam de coração: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu caminho, Jesus é a minha vida, a minha verdade. Deus só é misericordioso em Cristo, Deus só ama seres humanos em Cristo. Foi isso que Paulo disse, que Ele nos amou em Cristo, que Ele nos escolheu em Cristo. Portanto, há um limite para a misericórdia de Deus, que é Cristo. Há um limite para o amor de Deus, que é Cristo. Por isso que não há chance para o pecador sem Cristo. Sem Cristo só há um clamor eterno: Senhor, o Senhor nos desamparou. Então, se você não tem Cristo, olhe para aquela cruz e veja o que vai acontecer com você. Deus odeia o pecado, Deus odeia o pecador sem Cristo. O seu fim será eternamente debaixo da ira que caiu sobre Jesus naquela cruz, mas não poucas horas, para toda a eternidade. Por isso, então, como viver esse texto? Em primeiro lugar, nunca considere o pecado com algo de somenos importância. Deus odeia o pecado, e nós crentes devemos odiar o pecado com todas as nossas forças, com toda a nossa entranha. O pecado, meus irmãos, é algo extremamente vil, e ainda que, como eu disse, existe gradação do pecado, o menor dos pecados, seja ele qual for, é algo tão terrível, tão tenebroso, que Cristo morreu por ele na cruz debaixo da ira de Deus.
Então, na sua vida, não brinque com o pecado. Pecado é algo sério, pecado é algo terrível, pecado é algo que fez Deus desamparar o seu filho. Quais são os pecados que você tem tolerado? Quais são os pecados que você tem guardado no coração e não tem pedido a Deus? Desenterra, tira, transforma. Em segundo lugar, graças a Deus por Jesus Cristo, que passou tamanha dor e aflição por pessoas que anteriormente eram inimigas dele. Em Romanos 5,10, Paulo disse que Jesus morreu pelos seus inimigos. A gente não era amiguinho de Jesus, a gente não estava do lado de Jesus. Isso é uma falácia dos homens. Paulo diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Queridos irmãos, Jesus morreu por inimigos. Há pessoas na nossa família, há pessoas dentro da igreja que nós não conseguimos suportá-las, não é por causa do nosso pecado, não é pelo que elas são, é por causa do nosso pecado. Jesus morreu por inimigos, por pessoas terríveis que somos nós. Eu e você, nós não somos os bonzinhos que Cristo amou e quis salvar, nós somos os terríveis que Cristo amou e quis salvar. Aprenda essa verdade. Olhe para você não como bom, não como superior aos outros. Olhe para você como de fato você é: alguém mau, alguém perdido, que Cristo amou e morreu por você. Por isso, meus irmãos, louve Jesus por isso, ame Jesus por isso, adore Jesus por isso, dedique a sua vida por Jesus por isso. Em terceiro lugar, o inferno é real. Hoje, muitos são os pregadores que tiraram a pregação do inferno de suas igrejas. Muitas igrejas não falam sobre a punição eterna dos pecados. São tolos. Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno na Bíblia. Você sabia disso? O inferno é real. E o inferno não é aqui. Sabe por que o inferno não é aqui? Porque Deus é bom para com todos os seres humanos. Mesmo o ser humano mais pobre, mais miserável, ele tem a bondade de Deus sobre ele. Se ele está vivo, se ele está respirando, é bondade de Deus. Por pior que ele esteja, o inferno é perder toda e qualquer bondade, misericórdia, longanimidade de Deus. Isso é o inferno. É estar com a ira de Deus sobre si para todo sempre. Nós devemos ensinar isso para as pessoas. Nós devemos pregar isso para as pessoas. E nós devemos pregar isso a nós mesmos todos os dias. Porque se não deixarmos os nossos pecados e não tivermos Cristo como um único e suficiente Salvador, nós viveremos essa eternidade debaixo da ira de Deus, e isso é muito real. Em quarto lugar, queridos irmãos, se você em algum momento se sentir desamparado por Deus, saiba que o seu coração pecador é que está lhe dizendo isso, e o próprio Satanás. Jesus foi desamparado para que nós jamais fôssemos desamparados. Jesus foi deixado naquela cruz debaixo da ira de Deus, para que você jamais sofresse a ira de Deus. A ira de Deus não está mais sobre você, o desamparo não está mais sobre você. Por isso Deus está com você, sempre estará com você. Nada pode lhe separar do amor dele. Jesus morreu e ressuscitou. Então, deixe
essa maneira embrutecida de ver a vida e veja a vida debaixo da ótica do favor de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus por você, do favor próximo de Deus. Veja Deus então como um pai amoroso, disposto e que nunca lhe deixa. É assim que devemos olhar para Deus. Mas em quinto lugar, e o sofrimento? Também é a paternidade de Deus na nossa vida. Como eu disse antes, Jesus aprendeu pelo que sofreu. Se Jesus, que era santo, aprendeu na sua humanidade pelo que sofreu, você e eu, pecadores, vamos aprender como? Se aquele que tinha a capacidade de aprender a vontade de Deus de maneira sábia, natural, plena, maravilhosa e praticá-la na sua cabalidade, aprendeu pelo que sofreu, eu e você só podemos aprender, infelizmente, debaixo de carrancudas disciplinas de Deus, mas que escondem o sorriso de um pai amoroso, porque Deus nos disciplina para aproveitamento. Toda e qualquer disciplina de Deus na nossa vida é para aproveitamento, é para nos fazer mais parecidos com Jesus. Por isso todo sofrimento na minha vida e na sua vida tem um propósito: nos levar para o céu para estar com Jesus. Então pare de reclamar disso e tenha por motivo de toda alegria o passardes por provações. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a olhar para estas coisas de maneira mais bíblica e olhar para a cruz cada vez mais